Oi pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Estou aqui para mais uma aula para vocês, mais uma videodica, né, que nós trabalhamos em sala de aula e com esse novo formato. Não vou postar aí a explicação dos slides hoje, eu vou postar apenas as explicações e vou mandar os slides para vocês. Vocês podem estar baixando os slides, acompanhando pelo material, né, e estudando em casa. E o tema da nossa aula de hoje é o indivíduo e a sociedade, né? A interligação entre o indivíduo e a sociedade na concepção dos clássicos, na concepção aí, do Max Weber, do Karl Marx e do Émile Durkheim, esses três grandes pensadores que são considerados aí os clássicos da sociologia, né? Mas aí vem a pergunta: qual que é a compreensão que a sociologia tem sobre o indivíduo e sobre a sociedade? De que forma o indivíduo é moldado pela sociedade? De que maneira os indivíduos eles podem atuar no conjunto social e modificar a sociedade? Bom, pessoal, nós sabemos que a sociedade ela é feita de pessoas. Nós sabemos que a sociedade ela é feita de indivíduos, né? E cada indivíduo possui características que são próprias. E eles trazem essas características para a sociedade e eles modificam a sociedade. Por outro lado, a sociedade ela é composta de instituições como o Estado, a família, a igreja, a escola, ou seja, todas essas instituições dentro da sociedade, de certa forma, também moldam o indivíduo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar todo esse processo dialético, né, que é a ação entre o indivíduo e a sociedade, ou entre a sociedade e o indivíduo. Então, esse processo de inclusão entre o individual e o coletivo é chamado dentro da sociologia de processo dialético. Então, a gente vai estudar esse processo dialético de acordo com a visão desses três pensadores. Nós vamos começar estudando pelo Émile Durkheim. O Émile Durkheim ele foi um pensador francês do final do século XIX e ele foi o pensador que conferiu menos espaço ao indivíduo. Na verdade, a concepção do Durkheim, ele entendia que o indivíduo estava condicionado à sociedade. A sociedade ela conferia um modo bastante coercitivo ao indivíduo, ou seja, as instituições elas conferiam algo ao indivíduo que moldavam a sua maneira de ser. Um exemplo, né, o pai de família, o homem dentro do contexto familiar. Ele tem algumas funções, né, algumas exigências dentro do seio familiar que já é instituída pela própria sociedade, né? Esse mesmo homem, no Estado, ele é cumpridor de leis, ele é cumpridor de regimentos. Então, dessa forma, o homem ele é obrigado pelas instituições da sociedade a manter uma certa postura. E essa postura lhe é atribuída coercitivamente. Existe aí, pessoal, o que o Durkheim chama de imperativo social. Sempre vai ter normas, sempre vai ter leis, sempre vai ter regras que vêm da sociedade para o indivíduo. Para vocês terem uma ideia, quando você nasce, a regra já existe, a lei já existe. Então, resta a você cumprir essa regra, cumprir essa lei, né? Essas leis que é exterior ao indivíduo, é general ao indivíduo, é generalizante, né? Porque pertence a toda a sociedade, não apenas a um, mas a ela como um todo, por isso que ele chama de imperativo social. O Durkheim dá o nome de fato social, né? Pessoal, aí vem aquela pergunta: de onde que vem essas determinações sociais? Então, Durkheim afirma que as consciências individuais geram uma síntese e que essa síntese gera uma consciência coletiva. Essa consciência coletiva ele denomina de relações solidárias. É por isso que ele não fala sociedade, ele gosta de falar solidariedade. E ele divide a solidariedade de duas formas, ela sendo tradicional ou mecânica, ou ela sendo moderna ou orgânica, né? E para o Durkheim não existe
vida coletiva fora, vida individual fora dessa vida coletiva que é a sociedade que ele chama de solidariedade, né? Então você pega aí aquelas sociedades que são montadas por vínculos afetivos, ele chama de sociedade ou solidariedade mecânica, que é atrelada ali por laços de parentesco, por laços afetivos, e aquela que tem uma relação forte capitalista, que ele chama de solidariedade moderna, orgânica ou racional. Essa solidariedade está relacionada às relações de trabalho. Mas aí vem uma pergunta muito importante. E quando o indivíduo não aceita essas regras que lhe são impostas? Pois é, quando o indivíduo não aceita essas regras, ele entra numa situação de marginalidade, que deixa ele vulnerável à sua própria existência, podendo, inclusive, vir a cometer suicídio. Então, para o Durkheim, ele estuda o suicídio como sendo um fato social, sendo algo eminentemente atrelado à vida social. Uma outra coisa que o Durkheim coloca é o estado de anomia. Para ele, quando o próprio Estado, a própria sociedade desestrutura suas próprias regras, desestrutura suas regras morais e entra num estado assim de patologia social ou de doença social, né? O Estado ele acaba por quebrar essas instituições, gerando uma crise muito forte. Essa crise ele chama de anomia. Né? Essa anomia é toda uma desestruturação do Estado. Eu vou citar alguns exemplos para vocês. Né? A crise da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, a crise imobiliária de 2008, essa pandemia agora do coronavírus. Então, tudo isso é uma situação de anomia do Estado. A própria situação de corrupção, seja aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar, né? Então, o que fazer? Qual a função do indivíduo nessa situação de anomia, né? O indivíduo ele precisa caminhar rumo a uma consciência individual. Por quê? Porque ele precisa de uma nova síntese social, ou seja, ele precisa superar o estado de anomia. Tá? Pessoal, vamos falar agora sobre a questão da concepção do Karl Marx. Karl Marx é o mais fácil de entender porque é o mais debatido, é o mais discutido, né? Os grandes pensadores que estudam Karl Marx gostam de utilizar o termo marxiano e não marxista, porque o termo marxista acaba tendo um cunho pejorativo muito forte, que tem uma ligação com o socialismo, com o comunismo, que foi impetrado no mundo, né? E o pensamento de Karl Marx ele está ligado necessariamente a uma luta de classes. Ele está ligado a uma divisão da sociedade que é dividido aí, pessoal, num sistema capitalista de produção. Então, para o Karl Marx, o indivíduo ele aparece dentro da sociedade, participando diretamente das relações de produção. Então, existe dentro da sociedade uma relação assimétrica de poder. Você tem, de um lado, aqueles que são obrigados a vender a sua força de trabalho para sobreviver, seja a força de trabalho física, braçal, ou a força de trabalho intelectual. E do outro lado você tem quem, pessoal? Os proprietários, né? Aqueles que detêm os meios de produção, que é a classe colocada por Karl Marx como a classe dos exploradores, né? Aqueles que exploram. Então os trabalhadores são explorados, né? E os proprietários, né, que seria a burguesia, são aqueles que exploram. E é interessante que o próprio indivíduo, dentro dessa situação, né, ele não tem consciência de pertencer a essa classe. Por que ele não tem consciência? Porque existe um determinado grupo social que o Karl Marx denomina como a superestrutura, entendeu? Que mantém discursos ideológicos muito fortes para sustentar essa organização social da forma como ela está. Essas superestruturas são quem, pessoal? São os políticos, o Supremo Tribunal Federal, são os mega empresários, toda essa galera, né, ela mantém aí um discurso forte ideológico para fazer com que o indivíduo não tenha uma consciência individual, né, para que o indivíduo ele não tenha uma consciência própria. É claro que há entre os indivíduos colaboração de trabalho. Sim, tá? Mas essa colaboração é definida para que o sistema se mantenha da forma como está. Ou seja, uma relação sempre de exploração, que é aquele que trabalha, né? E sempre mantida pelo explorador. Ele que mantém o sistema dessa forma.
ok? Então, só para terminar essa linha do Karl Marx, existe assim sempre aqueles indivíduos que são explorados, que são os trabalhadores, e aqueles que exploram, que é a burguesia, que é os detentores dos meios de produção. Então, o indivíduo ele está dentro desse contexto social que é a luta de classe, que só pode ser justificada mediante essas relações de trabalho. Agora nós vamos falar de outro alemão do final do século XIX, começo do século XX. O trabalho dele foi extremamente importante, é um dos pensadores mais citados nos trabalhos acadêmicos, né? Que é o Max Weber. O Weber ele pensa o contrário de Durkheim e ele dá assim, um acréscimo muito grande, uma contribuição muito grande no pensamento do Marx, né? Então, ao contrário do Durkheim, o Weber ele coloca uma relevância muito grande à ação individual. Ele entende que as relações sociais dão um caráter muito forte à sociedade. Então, são os indivíduos, né, com a sua individualidade, com a sua cultura, que dá sentido às ações dentro da sociedade. E não é o indivíduo que aceita passivamente, né, porque sofre uma coercitividade. Não é isso. O próprio indivíduo que tem aí a sua própria cultura, que tem aí a sua própria característica do lugar aonde ele veio, que tem as suas vocações, né? Esses indivíduos, eles vão para o mercado de trabalho, eles levam toda essa característica e dentro dessas instituições no mercado de trabalho, ele consegue moldar a sociedade. Bom, o foco do estudo do Weber é a ação social. O que seria a ação social, né? A ação social seria aquele conteúdo cheio de ações recíprocas entre os membros, ou seja, é a forma como cada indivíduo age, né, dentro da sociedade. E essa ação social, ela está carregada de característica. Ela só funciona porque ela é carregada de reciprocidade. Ela é carregada de característica cultural, de característica que cada indivíduo tem e acaba levando para a sociedade. Então, a ação, pelo ponto de vista weberiano, ela é sempre pensada na relação com o outro. Então, o Weber ele passa daquela ideia, né, dos vínculos sociais, dos vínculos das relações sociais, né? E, de fato, esse vínculo direto com as pessoas regem a sociedade da forma como ela está inserida, entendeu? Então, eu vou frisar essa parte que ela é muito importante, né? Ele é o contrário do Durkheim. O Durkheim, a sociedade molda o indivíduo. O Weber, não. O Weber ele fala que o indivíduo, de forma interiorizada, com suas concepções, com suas visões, com seus valores, eles determinam as ações sociais. Ele determina aquilo que está dentro da sociedade, né? E ele dá uma relevância muito grande à cultura. Ele dá uma importância muito forte a essa questão da sociabilidade. E é nisso que ele se diferencia da perspectiva marxista, porque enquanto Marx fala das relações materiais, das relações econômicas, o Weber entende a questão da vocação individual. Ou seja, a pessoa consegue produzir toda essa sociedade capitalista pela sua própria vocação. E o Weber ele também entende o seguinte, olha, o cara que é detentor dos meios de produção, ele não quer só explorar. Tudo bem, ele quer enriquecer, mas aquele que está trabalhando, ele também pode acumular riqueza, entendeu? Ele também pode enriquecer, ele pode melhorar de vida. Então, existe todo esse trabalho que está relacionado à sua vocação, ao seu trabalho. Então, só para a gente fazer um resumo geral, o Durkheim ele passa a ideia que a sociedade define a forma do indivíduo. O Marx ele trabalha da ideia que o indivíduo ele é movido pelas relações de trabalho, pela luta de classes, pelo capitalismo, né? E o Max Weber ele parte da relação de que o indivíduo com os seus valores próprios, pessoais, suas vocações, é que muda os rumos da sociedade, né? O indivíduo, através das suas concepções, dos seus valores, né? Ele muda os rumos da sociedade, ele molda a sociedade. É isso aí, pessoal. Né, foi um resumo bem colocado, né? Eu acabei de resumir para vocês aqui, ó, 35 slides que eu preparei para a nossa aula.
né, em pouco mais de 10 minutos. Espero que vocês tenham entendido. Acompanhem pelo material e qualquer dúvida pode estar deixando aqui embaixo nos comentários. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima.